Olá, galera! Hoje estamos estudando 2 Crônicas, dos capítulos 18 a 21, e a gente estudou a passagem de vários reis, tanto de Judá quanto de Israel. E a gente já vê como é que o comportamento deles não reflete só na vida deles, mas também na vida do seu povo, começando por Acabe. Nesse finalzinho da história dele, a gente percebe que quando Deus tem um plano, se cumpre. E é super boa essa narrativa, porque parece história daqueles filmes de guerra, medieval, sabe? É super bacana, é bom vocês darem uma lida. Mas a história é o seguinte: Acabe, ele tinha acabado de fazer essa aliança com Josafá, que era o rei de Judá, Acabe, rei de Israel. Eles tinham que atacar um povo. Primeiro eles perguntam para os profetas deles, aqueles milhões de profetas que tinha junto deles, e perguntam se eles podiam atacar esse povo, se era da vontade do Senhor, se eles iriam ganhar sim ou não. Os profetas falam assim: vai nessa cara que você vai ganhar. E aí o rei de Judá, ele fica meio na dúvida ainda, e ele vai lá e fala: não tem outro profeta não que a gente pode consultar? E aí Acabe lembra de Micaías. Micaías era um cara bacana? Ok, não. Ele só falava coisas e profecias ruins para Acabe. Então Acabe não gostava de Micaías. Mas o que a gente vê aqui é que nem sempre receber notícias ruins, você tem que transformar numa coisa ruim. No caso de Acabe, ele transformou numa coisa ruim. Por quê? Porque Micaías falou assim: olha, eu tô vendo o céu e aí lá eles estão discutindo como é que vai te matar. E aí eles falam assim: vamos enganar os profetas vão falar que ele pode ir para essa guerra e Acabe vai acabar sendo morto nessa guerra. E é aí que vem a cena de filme. Porque Acabe, ele tenta enganar a Deus, ele fala: vai você, Josafá, como rei de Judá, né? Vai você vestido como rei, e aí eles vão ver que você é o rei e não vão me matar, né? Porque eu não vou ser o rei, eu vou disfarçado, e aí eu não morro. Bem, chegando lá, o povo inimigo tinha recebido ordens de que deveria atacar somente o rei de Israel. E aí estão indo todos lá para cima do rei de Judá. E aí, imagina toda aquela cena. E aí o rei de Judá todo apavorado, e aquele povo tudo indo subindo em cima dele e passando por ele. Deus fez com que as pessoas se confundissem e não atacassem o aparente rei de Israel. E não atacaram ele. E aí eu imagino que seja um dos soldados meio palernos, não sei, ele tá lá tipo assim: vou atirar nele. Gente, atira no cara que tava lá no meio da guerra, assim, disfarçado, era um Zé Ninguém aparentemente, consegue atirar no rei Acabe, e o cara morre. Tipo assim, morreu. Por quê? Porque já era dos planos do Senhor. Não tem como a gente enganar o Senhor, e aí a gente vê que realmente parece ser só história de filme, essas coincidências da vida, mas não. Quando Deus tem um plano, não tem jeito de você enganar esse plano do Senhor e tirar esse plano do Senhor. Continuando a história, esse rei Josafá, que era o rei de Judá, ele acaba tendo uma história muito boa, apesar dele ter feito essa aliança, que um dos profetas dele falou que não era uma coisa boa que ele tivesse feito essa aliança, porque ele não era um bom rei, o rei de Israel. Mas ele tinha boas ações com o seu povo, e por isso Deus teve misericórdia dele. Ele buscava a Deus, ele buscava saber o que o Senhor queria e etc. E ele acabou sendo um bom rei. Então, durante todo o seu reinado, houve paz. Deus deu paz para o seu reinado. Exemplo disso está em 2 Crônicas, capítulo 20. Tinha um grande exército que estava contra o povo de Judá, e aí a primeira coisa que o rei de Judá faz, ele ora ao Senhor pedindo ajuda. E aí o capítulo 20 basicamente todo é essa oração que ele não faz sozinho, mas chama o seu povo todinho para poder orar junto com ele. Aquilo era uma batalha do grupo todo. E aqui a gente vê o papel de um líder num grupo. O papel do líder é levar os outros à adoração também. Deus tem misericórdia dele e fala que aquele povo que eram os moabitas, que eram para ser um povo de Deus, eles não estavam fazendo aquela luta contra o povo de Judá, estavam contra Deus. E aí, por revelação, a gente descobre que Deus enganaria aquele povo, eles iam, nem precisaria lutar contra eles, porque eles mesmos iriam lutar contra si. E foi como dito, o povo só chegou lá, o povo de Judá chegou lá, e eles estavam, tipo, lutando entre si, tal, todo mundo morto já, e
eles pegaram todas aquelas coisas que tinham sobrado, as coisas boas, e aqui a gente vê que aqueles outros textos passados em que os profetas falaram que não deveria pegar as coisas ruins, sabe das quantas, era mais por uma obediência a Deus do que por aquelas coisas serem puras de verdade, porque aqui no caso não foi uma coisa ruim eles terem pegado tudo aquilo. Eles pegaram aquilo e louvaram a Deus, agradecendo a Deus por tudo que eles tinham dado por ele. No final do reinado de Josafá, ele se alia ao rei Acasias, que era o novo rei de Israel. Acasias é um rei muito ruim, essa aliança não foi do agrado do Senhor. No fim das contas, Josafá morre, só que aqui, no finalzinho, ele fala que ele foi enterrado junto com todos os outros reis e as pessoas, elas honraram esse rei que foi morto, porque a gente percebe que a história dele foi uma história de realmente aliança com o Senhor, apesar desse final. Quem assume no capítulo 21 é o rei Jeorão. Jeorão, ao contrário de seu pai, e aqui fala um texto ao contrário de seu pai, do seu avô, da sua descendência toda, ele não foi um bom rei. Ele tinha se associado ao rei de Israel e ele em vez de seguir o caminho da sua própria descendência, do seu pai, etc., ele foi seguir esse caminho da sua aliança e ele foi um péssimo rei. A gente percebe que o reinado dele foi bem curtinho e aqui a gente vê de novo, no capítulo anterior a gente tinha visto como que um bom líder reflete isso no seu povo liderado, né? Naquele caso, o Josafá levou o povo à oração e o povo cresceu espiritualmente naquele sentido. E aqui aconteceu que Jeorão, ele foi ruim, foi um péssimo rei, se afastou do Senhor e por isso o seu povo também se afastou do Senhor. O que resultou um castigo não só para Jeorão, que era um castigo pessoal para ele como líder, mas também para o seu povo, que sofreu muito as consequências de uma má liderança. Essa é a lição de hoje. Espero que vocês estejam estudando e até mais, gente. Tchau. E aí, já leu a Bíblia hoje?